E nessa manhã eu quero falar um pouco sobre discernimento. Quero falar um pouco sobre ordem e quero falar um pouco sobre perseverança. O nosso tema é discernimento, ordem e perseverança. Você pode dizer isso comigo? Discernimento, ordem, perseverança. Não adianta a gente perseverar em coisas que estão em desordem. Não adianta a gente perseverar em coisas que estão desorganizadas na nossa vida. Não adianta a gente ser teimoso em hábitos, estilo de vida que o Senhor já mostrou para nós que são destrutivos, que nós estamos nos sabotando. Então, para perseverar, nós precisamos ter discernimento e perseverar nas coisas certas e não nas coisas erradas. Por isso que antes de perseverar, as coisas em nossa vida precisam ser colocadas em ordem. Só que antes da ordem, vem o discernimento. O discernimento ativa em nós a capacidade de nos posicionar, de nos organizar, e depois de organizados e posicionados, aí sim, a gente persevera. Posso ouvir um amém? Amém. Recentemente, nós falamos aqui sobre como Davi, ele foi preparado por Deus e treinado para o propósito que o Senhor tinha na vida dele, no período que ele ficou na caverna de Adulão. Foram alguns anos de muita dependência de Deus. Foram alguns anos onde Davi enfrentou perseguição, e ele foi moldado em fé, ele foi moldado em paciência, e ele foi moldado em confiança em Deus. O texto que nós vamos ler aqui hoje, o episódio que nós vamos partilhar, acontece exatamente nesse contexto. Davi na caverna de Adulão, e ele tendo homens que se aproximam dele para poder formar um exército vitorioso de Israel. Então abra sua Bíblia comigo em 1 Crônicas, capítulo 12. Eu quero começar a nossa leitura nesse texto. 1 Crônicas, capítulo 12, verso 1. Estes, porém, são os que vieram a Davi em Ziclag, sendo ele ainda fugitivo, por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que ajudaram nesta guerra. Armados de arco, usavam da mão direita e esquerda em atirar pedras e despedir flechas com arco. Eram estes dos irmãos de Saul, benjamitas. Perceba que nesse texto, Davi vai lidar com a aproximação de pessoas. Só que as circunstâncias em que Davi lida com isso é muito importante. Davi estava fugindo de uma campanha difamatória de Saul. Davi estava fugindo da perseguição de Saul. E esses homens que se aproximam de Davi são exatamente da tribo a qual pertencia Saul e sua família. Eram homens da tribo de Benjamim. Então veja, havia no Davi já uma resistência natural a não aceitar esses homens como aliados. Por quê? Porque eles pertenciam, vou chamar aqui, aproximar da nossa realidade, eles pertenciam ao bairro, ao território daqueles que eram inimigos de Davi. Esses homens pertenciam à tribo de Benjamim. Então era muito comum Davi criar uma resistência e não aceitar esses homens como aliados. O texto chega a dizer que esses homens eram habilidosos guerreiros, homens da tribo de Saul, que foi o seu perseguidor. Do versículo 3 até o 16, deste mesmo capítulo 12 de 1 Crônicas, nós vamos encontrar a relação desses nomes. Todos esses homens que se aproximaram de Davi e que vinham da tribo de Benjamim. No verso 17, a palavra diz o seguinte: E Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: Se vocês vindes a mim pacificamente para me ajudar,
o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregar aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Preste atenção nisso. Davi está dizendo aqui, tá, vocês são da tribo de Benjamim, a tribo da qual pertence a família de Saul, a tribo do meu perseguidor, e vocês estão dizendo que Deus enviou vocês para cá? Então vamos fazer o seguinte: se vocês realmente são aliados, que vocês demonstrem isso. Se vocês são enviados para me ajudar, Davi está dizendo, que vocês demonstrem isso. Eu não quero ver palavras, porque palavra o vento leva. Eu quero ver atitude. Davi está tratando aquela situação como uma possibilidade de um envio de Deus para apoio à missão que Deus havia lhe confiado. Agora, irmãos, olha que ponto impressionante. Davi não se reserva, ou não tem reservas, em acolher e confiar em gente aliada que Deus enviou. Davi tinha tudo para resistir. Davi tinha tudo para dizer, não, eu não quero receber ajuda de vocês, porque vocês são da tribo de Benjamim, a tribo da família de Saul. Mas Davi não faz isso. E por que Davi não faz isso? Diga comigo, Davi tinha discernimento. Quando alguém tem discernimento, a situação muda. A pessoa não trata inimigos como aliados. A pessoa não trata o errado como certo. A pessoa não trata a mentira como verdade. A pessoa tem discernimento. Olha o que o versículo 18 vai dizer para nós. Verso 18 de 1 Crônicas 12. Então, entrou o Espírito em Amassai, chefe de 30, e disse, nós somos teus, Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz seja contigo, e paz com quem te ajuda, pois que o teu Deus te ajuda. Aí a parte final do versículo, eu gostaria que você lesse. 1, 2, 3. Veja, irmãos, um desses homens da tribo de Benjamim, ele recebe uma direção do Espírito, uma palavra vinda do Espírito de Deus. O versículo 18 diz que o Espírito entra em Amassai. E é importante lembrar que no Antigo Testamento, o Espírito não ficava. O Espírito Santo vinha sobre reis, profetas, sacerdotes, cumpria um papel e depois o Espírito Santo se retirava. Aqui nesse texto, está dizendo que o Espírito entra em Amassai, diferente do Novo Testamento. Quem confessa Jesus Cristo como Senhor da sua vida, a palavra diz que o Espírito Santo vem habitar em nós. O Espírito não vem sobre nós, o Espírito Santo já está em nós. Posso ouvir um amém? Amém. Só que o lance qual é? É que às vezes a gente não percebe. Às vezes a gente não percebe. A gente fica resistente. A gente fica duro de coração. A gente usa as nossas lutas, as nossas guerras, os nossos traumas, os nossos medos, as nossas inseguranças, para dizer, eu não estou sentindo Deus, Deus vem sobre mim, sendo que o Espírito Santo já está em nós, é a gente que não percebeu. Amassai, ele pertence a uma dispensação que o Espírito Santo vinha e não permanecia, e esse Amassai, ele libera uma palavra de compromisso, uma palavra de aliança.
palavras no Antigo Testamento, irmãos, e a gente precisa ter essa consciência que a nossa língua, ela pode ser um instrumento de bênção, de maldição, porque as palavras têm poder. E esse Amassai libera uma palavra, dizendo: Davi, paz seja contigo, paz seja com todos os que te ajudam, porque Deus te ajuda, Davi. E ele diz mais, ele diz: nós somos teus. Esse homem da tribo de Benjamim está assumindo um risco aqui. Se Saul descobre o que esse homem falou, a cabeça dele corria risco. A cabeça dele seria cortada. Mas ele tinha um discernimento de quem era Davi para aqueles dias. Ele tinha um discernimento da missão que Davi carregava sobre si para aqueles dias. E esse discernimento fez esse homem não temer as ameaças. Ele simplesmente disse: estamos do seu lado, somos leais a você, Davi. E aí no final do versículo 18, onde você leu, diz que Davi recebe esses homens e os constitui líderes no seu exército. Uau! Davi tinha de tudo para desconfiar, e Davi confia tanto que constitui liderança para aqueles homens. Que discernimento, que sensibilidade. Isso aqui me faz pensar, irmão, sobre como é valioso nós termos discernimento na nossa caminhada com Jesus. O quanto que é valioso a gente ter discernimento, ter revelação, ter percepção de tudo que está acontecendo. Então, primeiro ponto que eu quero partilhar com você, para 2026, tenha discernimento. Tenha discernimento. Discernimento é a capacidade de avaliar e de filtrar situações com sensatez, clareza e bom senso. Discernimento é a capacidade de você separar o certo do errado, as boas oportunidades de armadilhas. Posso ouvir um amém? Nós vivemos um tempo de muitos golpes e muitas fraudes, sim ou não? Mas posso te dizer algo? Tem gente perdendo boas oportunidades porque acha que tudo é golpe. Porque acha que tudo é fraude. Sabe por quê? Não teve discernimento para avaliar corretamente. Não teve discernimento para ser humilde e pedir uma sugestão para pessoas que sabem mais do que você. Gente com uma capacidade avaliativa muito maior do que a sua. E aí, por falta de humildade, o que acontece? Perde uma boa oportunidade. Era golpe, e às vezes não era. Então a gente precisa ter discernimento sobre boas oportunidades e sobre armadilhas. A gente precisa ter discernimento sobre quem é aliado e sobre quem é inimigo. A gente precisa ter discernimento sobre portas abertas e portas fechadas. Existem portas que Deus fechou, irmão, eu te afirmo, é perca de tempo você insistir em bater nelas. Não bata mais nessas portas. Pastor, por quê? Porque a Bíblia diz em Apocalipse que Deus é o Senhor. Ele é aquele que fecha portas que ninguém abre e abre portas que ninguém fecha. Eu posso te afirmar, há portas que se fecharam na sua vida nesse final de ano, e há portas novas que Deus já abriu para você. Só que tem um detalhe, irmão, tenha discernimento para perceber isso. Não seja teimoso. Não seja teimosa. Treina o seu discernimento. Gênesis capítulo 28, um dos textos que mais fala ao meu espírito quando a gente fala de discernimento, é um texto que acontece com a vida de Jacó,
E nessa ocasião, a gente compartilhou esse texto aqui na intercessão. Jacó estava em fuga. A Bíblia diz que ele chega a um local chamado Harã, e ele coloca uma pedra como travesseiro e vai dormir. Enquanto ele dorme, ele tem um sonho de uma escada cujo topo toca os céus e o início da escada toca a terra. E de repente Deus se revela para Jacó nesse sonho. Olha o que a Bíblia diz no verso 10. Verso 10 de Gênesis 28. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite. Grave bem essa expressão, passou a noite. Porque o sol já era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs sobre sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. Versículo 12. E sonhou. E eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Os anjos de Deus? Por que não desciam e depois subiam? Eu vou repetir a pergunta. Anjos de Deus estão nas regiões celestiais. Posso ouvir amém? A ordem aqui seria descer para depois subir, sim ou não? E por que o texto diz que primeiro eles subiam para depois eles descerem? Porque a presença de Deus, através dos seus anjos, já estava com Jacó. Já estava. E aí o princípio é, primeiro eles sobem, os anjos, depois eles descem. E o texto continua dizendo, verso 13, e eis que o Senhor estava em cima da escada, no topo, lá em cima. E ele disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. Verso 15. E eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque não te deixarei, até que haja feito o que tenho te dito. Verso 16, você pode ler? 1, 2, 3. E temeu, e ele temeu e disse, quão terrível é este lugar. Este não é outro, senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Jacó vê a porta dos céus aberta. E sabe o que me impressiona? Ele diz no verso 16, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Ou seja, diga comigo, faltou discernimento para o Jacó perceber. Ele só percebe no final, ele não percebe no início. Assim como faltou discernimento para Jacó, irmãos, às vezes falta discernimento na tua vida. Você sabia que Deus está agindo e às vezes você não está percebendo? A pergunta que a gente deve se fazer é, onde Deus está agindo que eu não estou percebendo? Ou no que Deus está trabalhando na minha vida que eu não estou percebendo? Qual é o movimento dos céus que eu não ainda me dei conta, como Jacó não percebeu? Como ele disse, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Deus está em nossas vidas e às vezes a gente não percebe. Não percebe. Em nome de uma luta, em nome de uma guerra, em nome de um trauma que a gente carrega, de um medo, de uma insegurança, a gente não percebe o quanto Deus está conosco. Jacó ganha essa consciência da presença de Deus, e eu quero declarar aqui
que nesse ano de 2026, o povo do Senhor vai ganhar uma consciência mais profunda da presença de Deus. Vai ganhar uma consciência mais profunda de que o Senhor é Emanuel, Deus conosco. Agora, interessante que no versículo 11 diz que Jacó chega a um lugar onde ele passa a noite. E eu preciso te afirmar algo, irmão. É nas noites mais escuras da nossa vida que a gente se torna mais sensível para perceber a presença de Deus. É nas noites mais escuras. Lembra do salmista quando diz: o choro dura, mas a alegria vem? A gente está mais sensível à presença de Deus, não é na alegria, não é no amanhecer da alegria, é no choro da noite. É no momento mais escuro da noite. É no momento que faltam os amigos. É no momento que faltam aquelas pessoas que disseram assim: eu estou contigo. E agora virou moda, né? Tamo junto. Tamo junto. Tamo mesmo? É na noite mais escura, quando alguém te disse, tamo junto, e essa pessoa deu no pé, é nessa noite mais escura, que você se torna mais sensível para perceber a presença de Deus. Então para de lamentar. Então para de reclamar, para de murmurar, para de dizer, Deus me abandonou nessa guerra ou nessa luta. Deus não te abandonou, Ele permitiu a noite ficar escura, mas tão escura, porque ali você vai ter um nível de sensibilidade maior à presença dEle. Obrigado, Jesus, pelas noites escuras. Tem gente que só sabe agradecer pela manhã da alegria, né? Só que o que precede a manhã de alegria é a noite escura. E a noite escura deve ser motivo da nossa gratidão. Obrigado, Senhor, porque a minha vida não termina na noite escura. A nossa história não termina na noite sombria e escura. Tem algo de Deus chegando aí, nós cantamos. Tem algo novo chegando aí, igreja. Aleluia. Segundo lugar, depois que você ganhou discernimento, nós precisamos aprender a colocar em ordem as nossas prioridades. Então, primeiro, discernimento. Quem traz discernimento? A presença de Deus. Segundo, ganhou discernimento, não seja irresponsável. Pega esse discernimento e coloca em ordem a sua vida. O exército que apoia Davi, ele ia se aumentando dia após dia. Olha o que diz o verso 21 de 1 Crônicas 12, verso 21. O texto diz assim: estes ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram heróis, valentes e foram capitães do exército. Porque naquele tempo, de dia em dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército. Diga isso comigo, grande exército. E aqui diz, como o exército de Deus. Só para termos uma ideia, não vai dar tempo da gente ler, depois você pode ler em casa. Mas, no versículo 16 ao versículo 30, mais ou menos, aliás, do versículo 22 ao versículo 39, nós vamos encontrar ali mais de 310 mil homens que se ajuntam a Davi para compor o exército, para compor aqueles 400 homens que estavam na caverna de Adulão. E esse número cresce muito. Só que, percebam,
Há uma descrição aqui, dentre esse exército, que me chama a atenção. Se você ler lá, vai ver, alguns manejavam espada, outros lança, outros tinham escudo, outros tinham estratégias militares, outros construíam equipamentos para a batalha. Só que o verso 32 vai falar sobre os filhos de Issacar, uma das 12 tribos. E o texto diz assim, verso 32 do capítulo 12, 1 Crônicas. Dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. 200 dos seus chefes, e todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra. Dentre mais de 310 mil soldados, haviam 200 extremamente estratégicos. A Bíblia diz que eles eram conhecedores dos tempos. Eles discerniam os tempos. Eles eram estrategistas militares. Eles eram gente que tinha discernimento. Eles sabiam, gente, pegar, interpretar fatos como ninguém. Eles tinham um discernimento muito criterioso, muito fino, uma sintonia muito fina para perceber as coisas. Eu não sei o que você pensa acerca disso, mas eu fico pensando às vezes, meu Deus, que riqueza é o corpo de Cristo, a igreja. Aqui no nosso meio, irmãos, aqui nesse auditório, tem gente que Deus levantou, especialista em todas as áreas do conhecimento. Tem gente aqui que conhece muito sobre saúde, tem gente aqui que conhece muito sobre segurança pública, tem gente que conhece muito sobre educação, tem gente que conhece muito sobre investimentos e educação financeira, tem gente que conhece muito como pegar e começar a empreender, lançar um negócio do zero e fazer esse negócio gerar posições de trabalho. Tem gente aqui que manja como nunca qualquer assunto. Está aqui no nosso meio. Estão aqui. Só que às vezes a gente não para ouvir essas pessoas. Sabe por quê? Porque a gente sabe de tudo. Imagina, eu, pastor, vou consultar um irmão da igreja. Imagina, eu tenho resposta para tudo. Eu sei de tudo. Por que eu vou consultar? Para que eu vou consultar? E mal sabe nós, que ao irmos consultar essas pessoas, Deus está fazendo duas coisas. Abrindo portas para a gente discernir melhor questões da nossa própria vida. E segundo lugar, Deus está tratando a nossa humildade. Deus está tratando o nosso orgulho. Deus está tratando conosco, igreja. Não, mas eu não quero. Eu prefiro sofrer. Então sofra sozinho. Eu mesmo não. Ai, pastor, eu preciso de uma direção porque eu não sei o que eu faço. Irmão, tem gente de Deus aqui. O Senhor levantou nessa casa descendentes da tribo de Issacar aqui. Tem gente que, se nós dermos ouvidos, uau, a nossa qualidade de vida muda. Mas a gente tem que vencer o nosso orgulho. E aí, você fica com o orgulho ou você fica com a qualidade de vida? O que você quer? Os dois não tem como. O texto diz que esses homens de Issacar tinham capacidade, tinham discernimento, tinham sabedoria. E mais, olha que coisa linda, irmãos. Eram pessoas discretas. Você não vai ver um descendente da tribo de Issacar se autoprojetando.
Você não vai ver um descendente da tribo de Issacar dizendo assim: "Ô, eu manjo, me procure aí". São pessoas extremamente discretas. Pastor, então como eu vou descobrir? Muito simples. A palavra de Deus fala sobre a igreja de Atos dos Apóstolos, que tinha tudo em comum. E tem tudo em comum, eu conheço a história dos outros e os outros conhecem a minha história. Se eu partilho o pão semana após semana com essas pessoas, em um pequeno grupo, eu conheço a história da pessoa, a pessoa conhece a minha história, e eu sei, e eu passo a descobrir quem são essas pessoas que Deus está levantando para me ajudar. Posso ouvir um amém? Ah, pastor, mas isso dá muito trabalho. Então, é por isso que às vezes a nossa vida não decola. A gente quer achar atalhos e não caminhos. A gente quer encurtar o trajeto. Por que você acha que nós abrimos um propósito de 21 dias de jejum e oração com o tema para termos discernimento e perceber o que Jesus quer que a gente faça? Porque isso é essencial, irmão. Alguém diz assim: pastor, a gente está fazendo jejum para a gente perder os quilinhos extra que ganhamos nas festas de Natal, nas festas de final de ano, é por isso. Não. Isso vai acontecer também, mas o princípio não é esse. O princípio é: nós estamos aumentando a nossa sensibilidade. Efésios capítulo 5 e verso 15. A palavra diz: portanto, vejam prudentemente como vocês andam, não como nécios ou tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Em outras palavras, estejam atentos, tenham discernimento, aproveitem melhor o tempo de vocês. Não desperdice o tempo. Por quê? Isso é ter discernimento. Então, em primeiro lugar, a gente precisa ter discernimento. Em segundo lugar, a gente precisa organizar, ou seja, colocar em ordem as prioridades da nossa vida. Em terceiro lugar, eu tenho que perseverar na ordem que está estabelecida. Esse é o terceiro ponto. Persevere naquilo que foi organizado. Não organize a sua vida no primeiro dia de 2026. Não organize a sua vida com uma lista de tarefas que passou 15 dias você já abandona. Você fez um plano e um propósito, persevere nele durante todos os 365 dias do ano. Persevere nisso. A não ser que Deus te dê uma palavra específica para fazer outra coisa. Fora isso, irmão, perseverar. Perseverar. Quando a gente prioriza o discernimento, a gente abre janelas de oportunidades. E essas janelas de oportunidades, irmãos, nos dão sabedoria para enfrentar guerras. Davi estava sendo perseguido por uma tropa da tribo de Benjamim. Sabe o que ele faz? Churrasco. Como assim, pastor? No meio da guerra, Davi tinha tanto discernimento, ele falava: galera, vamos fazer o seguinte, cada um traz um prato aí, vamos juntar aqui, comprar uns quilos de carne, e vamos fazer um churrasco. Aí talvez algum dos aliados de Davi disse assim: no meio da guerra? Ele disse: sim, no meio da guerra. Pastor, isso está na Bíblia? Versículo 39, do capítulo 12 de 1 Crônicas. Estiveram ali com Davi 3 dias. Eles fizeram o quê, gente? Não, eles fizeram guerra contra a tropa de Benjamim. É isso que está escrito aí? Eles comeram e beberam.
porque os seus irmãos tinham preparado as provisões, e também os seus vizinhos de mais perto, até Issacar, Zebulon e Naftali, trouxeram pão sobre jumentos, olha isso, e sobre camelos, sobre mulos, sobre bois. Trouxeram também provisões de farinha, pastas de figo, cachos de passas, vinho, azeite e bois e gado miúdo para o churrasco. Vamos lá, vamos se ajuntar, vamos celebrar, vamos se reunir, porque o Senhor está conosco. Davi, nós estamos em guerra. Alô, acorda, Davi. Estão montando uma conspiração contra você, Davi. Davi, saiu no jornal de Jerusalém que tem uma campanha difamatória da tribo de Benjamim contra você. Davi tinha discernimento. E sabe o que ele faz, irmão? O texto diz que ele chama todo mundo a uma abundância extravagante. E as 5 últimas palavras descrevem o ambiente e a atmosfera de Israel naqueles dias. As 5 últimas palavras do versículo 40 diz: porque havia alegria em Israel. Acho que você não entendeu. Deus não está preocupado com a guerra que você está vivendo. Deus não está preocupado com as suas lutas, as suas disputas, os seus problemas, Deus está preocupado em estabelecer o plano dele na sua vida. Isto é ter ele como Senhor. E quando ele é Senhor, mesmo em meio à guerra, às ameaças, à campanha difamatória, à ingratidão, a gente falando mal de você, não importa. Há um banquete de alegria, há um banquete de satisfação, de gozo, há um banquete diante. Davi falou isso no Salmo 23. Preparas um banquete perante mim na presença dos meus inimigos, e o meu cálice transborda. Há um transbordar para a igreja em alegria em 2026. Não espere a vitória chegar para você celebrar. Antigamente a gente fazia muito culto de ações de graça. Lembra disso? Alguém aqui é dessa época? Ai, vamos fazer culto de ação de graças pela bênção daquele irmão. A bênção chegou. Reúne os irmãos, monta a mesa, culto de ação de graças. Irmão, nós vamos fazer culto de ações de graças no meio da guerra. Eu não vou esperar a vitória chegar. A vitória já chegou. Jesus está conosco. Eu não vou esperar a bênção para comemorar. Isso não é fé. Eu vou comemorar antes da bênção chegar. Davi faz a festa, comunhão, havia partilha, havia abundância, ou seja, um transbordar, e havia alegria. Desfrute da comunhão e da alegria que nós temos em estar juntos, irmãos. Desfrute. Hebreus capítulo 10, 24, Ministério de Louvor, por favor, puder nos ajudar, estamos finalizando. Hebreus capítulo 10 e verso 24. Consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando, ou seja, encorajando uns aos outros, e tanto mais quanto vocês veem que vai se aproximando aquele dia.
Não deixe de se reunir em comunhão com seus irmãos. Independente da prova, irmão, não deixe de estar nas casas de paz, nos cultos, nos encontros discipulares. Não deixa. Porque é no meio da guerra que o Senhor quer montar um banquete perante os nossos inimigos. É no meio da guerra. Não é quando a guerra passar, é no meio da luta. E eu quero encerrar profetizando Filipenses 4 e versículo 4 sobre a sua vida, a sua família, a sua história nesse ano de 2026. Eu encerro dizendo isso: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Ou seja, alegrem-se. Não quando você estiver de bom humor. Não quando as guerras já passaram. Não quando as coisas estão totalmente em ordem. Alegre-se sempre. Ah, pastor, mas como eu vou me alegrar numa situação como a minha? Quem disse que é para você se alegrar na sua situação? O texto está dizendo que nós devemos nos alegrar em quem? É nele, não é em nós. Em nós a gente não acha motivo para nos alegrar. Em nós a gente só acha limitação, a gente só acha falha, a gente só acha problema, a gente só acha impotência. Em nós não encontramos capacidade alguma de nos alegrar. Mas a Bíblia é bem clara: você não vai se alegrar em você, você vai se alegrar nele. É Ele, é nele. Senhor, nós tomamos uma decisão aqui nessa manhã. A alegria do Senhor é a nossa força. E nós declaramos para céus e terra ouvir que a nossa alegria não vem das circunstâncias, a nossa alegria não vem das pessoas, a nossa alegria não vem dos nossos sentimentos que nos engana todos os dias, mas a nossa alegria vem do Senhor. É do alto que vem a nossa alegria, é de lá que vem o nosso socorro. Por isso nós decidimos: 2026 será um ano de discernimento, será um ano de revelação, será um ano de sensibilidade. Declaramos: nesse ano vamos fluir com criatividade. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, dá a nós este coração disposto a nos alegrar no Senhor e não nas circunstâncias. Esse é o nosso pedido, Pai. Assim como Davi fez um banquete, que a gente faça banquetes em meio à guerra, que a gente não espere as situações se normalizarem, mas que a gente se reúna em comunhão genuína com os nossos irmãos, porque a palavra diz: oh, quão bom e suave é que os irmãos estejam em união, porque ali o Senhor ordena a bênção. É neste lugar que o Senhor nos abençoa, é neste lugar que o Senhor nos alcança. Eu quero te agradecer, Pai. Por isso nós oramos e te adoramos em nome de Jesus. Se coloca de pé, aplauda o Senhor, aplauda o mais forte que você puder, aplauda com entusiasmo, com alegria.